Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Olá, graça e paz, bom dia, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Eu gostaria de refletir com você hoje em Jeremias capítulo 18, que nos diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que lhe pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Amados irmãos, esse texto ele é muito digno de reflexão, que eu e você dê a ele a devida atenção, porque aqui nós vemos expresso a vontade de um Deus em levantar do pó aquele que está caído, em levantar do monturo aquele que já se acha sem nenhum valor. A maior graça, riqueza do Evangelho de Jesus Cristo é essa graça, esse favor imerecido que Ele nos proporciona. Ou seja, nós caímos, falhamos, mas quando o ser humano decide se arrepender e voltar para Deus, Deus ele recebe ele como um filho amado. Nós temos tantos exemplos, a parábola do filho pródigo, Jesus ele vai demonstrar como Deus ele ama o ser humano, como Deus quer fazê-lo trilhar caminhos de bênção. Veja bem, até a volta de Jesus, a porta da graça está aberta. Está aberta para quem se arrepender e ousar passar por ele. Talvez eu falo com pessoas nesta manhã que está se sentindo totalmente destruída, quebrada, despedaçada. O Senhor ele manifesta a vontade de restaurar, refazer você novamente um vaso de honra, um vaso de bênção nas mãos dele. Independente da onde você caiu, independente de como você caiu, se você se arrepender e voltar a clamar a misericórdia de Deus, Ele estende para você a mão. Olha para você ver, Ele vai dizer: no momento em que eu falar a uma nação ou um reino para arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Quando nós olhamos, vamos lá no livro do profeta Jonas, você vai ver ali estampada essa palavra, essa misericórdia de Deus. Porque Jonas foi enviado a Nínive para proclamar um juízo de destruição àquela cidade. Porém, a resposta que os moradores deram àquela advertência de Deus foi positiva. Eles se arrependeram, eles se humilharam, eles reconheceram o seu pecado e Deus não destruiu Nínive. Deus não destruiu, por mais que
o profeta Jonas quisesse ver a destruição, mas Deus ele não age com a justiça humana. Porque na justiça humana, muitas das vezes a pessoa ela sentencia aquele que lhe fez o mal com a mesma moeda, e Deus ele não retribui dessa maneira. Quando o homem se arrepende, quando o homem ele decide trilhar um caminho diferente, Deus também muda a sentença. Bem assim é quando ele libera, por exemplo, na minha vida, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Mas se eu não permanecer fazendo o que é certo, obedecendo a ele, e se eu me desviar para um caminho mau, ele também vai revogar aquela bênção, aquela promessa, aquela palavra que foi liberada na minha vida. É o que ele está dizendo aqui. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Israel, por exemplo, nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, você vai ver aquele povo sempre se desviando e prevaricando contra Deus. E em consequência disso, os inimigos sempre humilhando Israel naquele tempo. Aí quando ele se arrependia, voltava novamente para cá. Ele se arrependia, se humilhava, Deus ia lá e dava o livramento. É o que o Senhor está querendo fazer na minha e na sua vida. Se você tem uma promessa de Deus liberada na tua vida, permaneça em obediência à palavra. Se você caiu, volte-se para Ele, levante-se. Dispõe-se a levantar, porque Ele está com os braços abertos para abraçar você e dar para você novamente a bênção dEle. Depende de você, depende de mim, depende de nós. Para vivermos a bênção de Deus, depende de nós. E que eu e você, cada dia, possamos trilhar um caminho de obediência e santidade a Deus. Amém? Eu deixo para a nossa reflexão essa palavra nessa manhã, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Dispõe-te, levanta-te. Deus quer te usar. Shalom.